E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um... Caramba! Que isso, companheiro? Que isso que está acontecendo aqui? Foi um bait, porque nós vamos falar hoje de Que Isso, Companheiro, um grande filme do cinema nacional. Não sei se o Fraga gostou dessa piada pela cara dele, não, mas não tem problema, a gente continua daqui. Esse é um filme que eu acho que vai entrar um pouco na linha do Black Tie e nos outros que nós vamos falar mais vezes, né? Que talvez você tenha visto na escola, durante suas aulas de professor de história, ou talvez não, né? Porque, enfim, eu sei que varia bastante. Eu vi Olga e conheci um monte de gente que não viu Olga na escola. Mas a gente queria bater um papo sobre isso. É um filme que fala de uma coisa mais específica, que eu gosto desse filme, mas pra gente introduzir um pouco sobre tudo, né? Um filme sobre militância e sobre ditadura militar, sobre guerrilha. Frog, você já teve contato com esse filme na aula de história? Você foi ver depois? Qual que foi tua pira com esse filme? Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi esse filme. Eu acho que foi depois que eu saí da escola, assim. Eu não lembro de ter visto na escola, até porque eu estudei num colégio fascista, então eu não acho que rolava muito mostrar isso. Mas o Que Isso, Companheiro é um filme que eu acho que ele é daqueles filmes que todo militante de esquerda tem meio que o dever de assistir, assim. E não porque... A gente vai discutir um pouco sobre o filme em si, mas não porque eu acho que ele glorifica ou que ele é um... Nossa, que filme maravilhoso sobre a esquerda. Não, mas eu acho que ele é um filme bom e tem uma discussão importante que a gente vai falar aqui hoje. Mas esse é um daqueles filmes que é meio filme de escola, mas é um filme bem de esquerda, que traz uma visão importante sobre a ditadura militar e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, é meio esquisito ver um filme abertamente sobre guerrilha, abertamente sobre o sequestro do embaixador, sobre a resistência da ditadura militar, com os atores que tem naquele filme. Se você vai ver o filme, pra quem nunca viu, o filme tá repleto de atores da Globo, assim, que são absolutamente famosos hoje pela Globo, assim, por novelas e séries da Globo, e em papéis, assim, com um papo bem revolucionário e tal, né, porque o filme retrata a LN e o MR8, então é esquisito, gera uma sensação de estranhamento. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu tive uma sensação de estranhamento bem grande, assim, vendo esses atores falando esse tipo de coisa. Eu acho que é um filme interessante, não vi na escola, quem viu, por favor, também conte pra gente, porque meus professores de história não iam passar esse filme, não. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Eu e Fernando vamos pra luta armada. A gente quer saber se você também vai. Você tá brincando? Não. Estamos falando sério. Você era seminarista. Matar passarinho é pecado. Muitos dos nossos companheiros já caíram. Alguns estão mortos. E outros sofrem bárbaras torturas nas mãos de militares. Isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Vambora! Para! Para daí! Mas pra gente contextualizar, né? O nosso episódio do Black Tie, ele é uma história fictícia sobre eventos que existiram, mas esses eventos são citados um pouco de forma ampla e tal. O Que Isso, Companheiro conta, de forma fictícia também, mas ele conta a história real. A gente tá em 1969, então a gente tá na ditadura militar, a gente tá no comecinho do governo do Médici, tá? Pra dar um contexto geral pra vocês. E nós temos as guerrilhas, o Frag vai falar um pouquinho mais de quais são os grupos do filme, como que eles estão lidando com a situação, mas de uma forma ampla. Em um determinado momento, uma guerrilha brasileira, a MR8, decide sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, que fica no Brasil aqui, né? Embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E a partir disso, o filme gera todas as discussões que causam com esse evento, porque ninguém nunca tinha pensado nisso, ninguém nunca tinha proposto essa ideia. E esse evento aconteceu de verdade, houve esse sequestro, e enfim, nós vamos comentar um pouco como que se desenrola o filme. E eu acho que o ponto que a
que a gente pode começar, pra gente abrir um pouco sobre isso, primeiro tem o estranhamento do Frog, que eu acho que é uma coisa muito do brasileiro como um todo. Durante muito tempo, enfim, acho que até ontem, né? As pessoas famosas de verdade no Brasil são as pessoas da TV. Dá uma sensação de você tá vendo uma novela de vez em quando, né? A gente tem esse mal do nosso cinema. Porque, enfim, parece que no Brasil, até 2000 e pouco, tinham, sei lá, 8 pessoas famosas, que são as pessoas da novela, e nos filmes essas pessoas vão atuar também. Então, gera um pouco de estranhamento, de fato. E eu acho que o ponto mais importante desse filme, pra gente abrir mesmo a discussão e comentar, é que, como eu já comentei também outras vezes de formas diferentes, mas eu quero sempre trazer isso pra discussão com o Frog, porque a gente fala muito de audiovisual, né? Audiovisual é poder. Um filme, gostando ou não, às vezes ele eterniza muito mais algumas coisas do que livros, do que aulas, do que palestras, do que muitas outras coisas, né? Quiçá o filme pelo menos abre essa discussão para as pessoas irem atrás. Então eu, assim, na minha juventude, fui uma pessoa que fui pesquisar mais sobre esse tema por causa desse filme. E ele não romantiza o processo da militância. Acho que a gente pode abrir todos esses pontos pra gente ir um pouquinho mais pra frente, né? E por isso eu acho que é um filme de professor de história, né? Um filme que fala sobre guerrilha. Tem frases muito claras no filme que eu acho interessante, o próprio nome do que é isso, companheiro, mas eles chamam os policiais de fascistas, eles sabem que a discussão é que os Estados Unidos financiam a nossa ditadura, que são coisas pra 97, até bem, assim, são coisas que infelizmente são discutíveis até hoje pra uma sociedade, né, do Brasil ainda, que tem uma relação muito mal resolvida com a ditadura. Mas em 97, tipo, a ditadura tinha acabado fazia pouquíssimos anos, eu acho o filme muito corajoso ainda de ser feito naquele contexto. Mas pra gente fazer igual uma aula de história mesmo, Frog, fala pra mim como se fosse uma criança de 5 anos, o que foi o movimento MR8, né, o movimento revolucionário, e a ação libertadora, que são, vamos dizer assim, as duas guerrilhas que são apresentadas no filme nessa época, mais ou menos. O filme retrata a atuação de dois grupos que eu considero absolutamente importantes para a história do Brasil, que é a ALN e o MR8. Para quem nunca ouviu falar nenhum desses dois grupos, são duas organizações de guerrilha que surgiram no contexto da ditadura militar para enfrentamento da ditadura militar pela via armada. Então isso é importante porque eles representam uma parcela da esquerda brasileira que optou pela luta armada contra a ditadura militar. Então, historicamente falando, a esquerda brasileira se dividiu na época da ditadura. Teve uma parcela da esquerda brasileira que decidiu optar pela luta institucional, quis continuar na legalidade atuando dentro das instituições de governo, então cargos políticos, disputa institucional, e teve uma parcela da esquerda brasileira que falou, não tem como a gente fazer essa disputa em meio à ditadura, e optou pela guerrilha. Então, a gente conhece algumas figuras importantes da guerrilha, acho que talvez a mais famosa seja o Carlos Marighella. O Marighella foi um dos fundadores da ALN, se não a figura mais importante da ALN, uma das figuras mais importantes de resistência à ditadura militar. O Marighella não estava envolvido no tema do filme, né, que é o sequestro do embaixador americano, ele não participou dessa ação, até porque foi uma ação no Rio de Janeiro, mas o Marighella foi uma figura extremamente importante para pensar a guerrilha. Né? Então, uma das obras mais importantes do Marighella é o Manual do Guerrilheiro Urbano, e a ALN era uma guerrilha focada em ambiente urbano, tá? Existiram guerrilhas também que surgiram durante a ditadura militar que foram focadas no ambiente rural, né? Na disputa do ambiente rural. Mas hoje o tema é ALN e MR8. E o MR8, falando deles, para quem não sabe, a ALN, Ação Libertadora Nacional, e MR8 é Movimento Revolucionário 8 de Outubro. 8 de Outubro é porque é a data em que o Che Guevara foi capturado na Bolívia, né? Então o MR8 é uma homenagem ao Che Guevara e também é um grupo de guerrilha urbana e tal, que teve militantes absolutamente importantes também, como o Carlos Lamarca e Ariel Wellberg, né, que são também figuras bastante conhecidas da guerrilha brasileira, mas nenhum deles também participou desse evento do sequestro do embaixador, mas acho que são as figuras mais conhecidas dessa instituição de guerrilha. Eu gosto de dar uma atenção especial a isso porque a gente tem que falar um pouco da memória da esquerda brasileira de resistência à ditadura militar, né, porque, querendo ou não, a ditadura militar no Brasil foi absolutamente sangrenta, então dizimou boa parte da esquerda brasileira, e não só dos comunistas que se colocaram na guerrilha contra a ditadura militar, mas a ditadura militar, ela foi objetivamente genocida contra a população brasileira, contra a classe trabalhadora brasileira, né? Então, eles exterminaram a parcela mais pobre da classe trabalhadora, perseguiram a juventude negra, a favelada, a população LGBT, absolutamente tinha uma proposta de encarceramento em massa das pessoas neurodivergentes, das pessoas que, de qualquer forma, não concordavam com o regime militar, então não era necessariamente você ser um comunista revolucionário, eles podiam te prender se você fosse o que eles chamavam de subversivo, se eles te consideravam subversivo de qualquer forma. Isso tem a ver com os atos institucionais que surgiram durante a ditadura militar, e depois eu até deixo o professor de história falar um pouco disso, mas é importante a gente relembrar isso, e esse filme também é importante a gente falar sobre isso, porque, para mim, pelo menos, a minha visão é que não haveria o fim da ditadura militar se não houvesse a guerrilha. A gente sabe que a guerrilha foi dizimada, que foi absolutamente caçada, muitos militantes foram mortos, torturados e perseguidos, tiveram que ser exilados, etc. Mas a guerrilha, apesar de não ter conseguido de fato derrubar o regime militar por via armada, conseguiu desgastar o regime
a ponto de, eventualmente, levar à queda do regime. Muito se tem uma visão, às vezes, de que a guerrilha só serviu para piorar o regime, para endurecer o regime. Eu absolutamente discordo dessa visão e eu acho que isso cria um ambiente para a esquerda de quase criminalizar as tentativas de resistência à ditadura militar. E para mim, eu acho que enquanto comunista no Brasil, é absolutamente necessário a gente reivindicar a história da guerrilha do Brasil. Reivindicar os heróis que resistiram, os heróis, as heroínas que resistiram à ditadura militar, de maneira a dar as próprias vidas a serem torturados pelos torturadores do ICOD, seja onde for, porque são essas pessoas que são o mais próximo da gente de heróis nacionais que enfrentaram o fascismo na bala. Pra compor um pouco da parte do contexto mesmo, que eu acho que é isso. Esse é um filme que vale mais falar do que aconteceu de verdade, porque o filme meio que só simboliza isso, vamos dizer assim, né? Um pouco antes do que o filme se passa, né? Nos anos um pouco anteriores, que é durante o antigo presidente, que foi o Costa e Silva, a gente já tem a movimentação da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, tá? Porque a gente teve uma situação de um restaurante universitário no Rio que aumentou o preço, então teve protestos dos estudantes e a UNE em conjunto, e a polícia entrou e matou os estudantes, tá? Então esse é um ponto muito claro que a gente sempre deixa, de que a violência especial nunca acabou. E a partir do assassinato do Edson Luiz, nesse caso, a gente tem a passeata dos 100 mil. Que a gente tem a UNE, a gente tem... Isso é na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, que eu fiz faculdade, inclusive com vários outros grupos, como a OAB e tal, que foi uma mobilização da juventude de outros setores ali, pedindo já o fim da ditadura militar muito antes. Isso a gente tá falando de 68, 4 anos de golpe militar, já tinha gente pedindo esse tipo de processo, do fim, né, e, enfim, de que a repressão acabasse. Só que aí a gente entra na discussão do filme, que é a luta armada, especificamente. E a gente acompanha, eu acho que isso é um ponto interessante de comentar, eu sinto que isso é de propósito no filme, tá? A gente acompanha 2 grupos que tem gente pra treinar, eles têm diversas táticas militares de ter nomes falsos, de se mudarem frequentemente. Então, assim, existe uma noção do que eles estão fazendo ali. Mas o que a gente acompanha no filme são, vamos dizer assim, microcélulas. Eu imagino que isso é proposital, porque devia ser uma parte da tática da época. Então, na verdade, a gente acompanha o nosso protagonista, que é o Augustinho Carrara, né, o personagem, o ator do Augustinho Carrara, e é o personagem que existiu, que foi o Fernando Gabeira. Ele decide entrar para a luta armada no primeiro dia. A gente descobre durante o filme que ele participa do movimento estudantil, então ele já é uma pessoa de esquerda e tal, e já tem esse contato. Mas ele resolve entrar na luta armada no começo do filme, e ele ganha um nome novo, ele é vendado para ir para os lugares no começo, eles fazem treinamentos militares, e a gente só descobre, assim, todos os grandes nomes que aparecem dos movimentos que a gente vê no filme, são na verdade 2, 3 pessoas. São microcélulas que se comunicam, obviamente, entre elas, pelos estados, mas você não vê, então, por exemplo, 30 pessoas reunidas para discutir alguma coisa, né? É sempre num lugar ruim, é sempre num lugar escuro, é sempre eles discutindo coisas, eles não sabendo como que eles vão resolver isso, né? E eu acho que isso é a parte mais importante do filme, e que é interessante, isso é uma discussão dentro do filme e é uma discussão fora do filme. Por que eles sequestram o embaixador dos Estados Unidos? Isso é importante para a discussão. Porque para eles, enfim, a realidade daquele contexto, o mundo sequer sabia que havia uma ditadura em muitos sentidos. Era uma galera militar ali que tomou o poder e estão resolvendo umas coisas. E a discussão deles é, cara, não se fala no jornal, a gente já tem companheiros sendo torturados, sendo mortos, e a repressão já acontece, a censura, e as pessoas fingem que tá tudo bem, todo mundo finge que tá tudo bem. Então, o sequestro do embaixador é para que o jornal e todo mundo lesse uma carta deles, pedindo a libertação de alguns presos políticos específicos, mas é jogar luz sobre esse problema. E eu acho interessante porque o objetivo deles na época era que todo mundo soubesse da causa e dos problemas que acontecem no Brasil, e na minha perspectiva, esse filme foi feito por isso também, porque a causa deles acaba sendo esquecida conforme vai passando os anos, porque, enfim, a ditadura continua, e no fim da ditadura alguém se importa em fazer um filme para ser passado em escolas, para pessoas verem no futuro e lembrarem dessa causa. Então, pra mim, dentro e fora do filme, eles falam sobre como as pessoas vão lembrar da gente, por que é necessário as pessoas lembrarem da nossa luta, da nossa causa, e por que isso não pode morrer ao longo de um processo. Então eu acho bem curioso, tanto que isso é um detalhe no filme que aparece pouco, mas quando ele vai entrar e o amigo que não quer que ele entre, o amigo dele é ator, e ele encontra esse amigo durante o filme, né? E o amigo dele, eu acho proposital, porque o ator finge que faz alguma coisa, né? E a discussão do nosso personagem é muito assim, cara, as pessoas estão morrendo. Eu vou ser torturado em algum momento, e pessoas normais, pessoas alheias à luta também estão lutando e estão morrendo, e você tá fingindo que tá tudo bem. Você tá sendo ator, você tá... E não que ser ator é um problema, tá? Não é essa linha. Mas você tá fingindo que existe um mundo pra ser deslumbrado, uma coisa incrível. E esse amigo acredita na causa, vamos dizer assim, no viés diplomático da situação.
se a gente tiver maioria no Congresso, resolve porra nenhuma. A ditadura militar fechou o Congresso 5 vezes, entendeu? E quando eles enchiam o saco do Congresso, eles fechavam o Congresso e prendiam que eles não gostavam. Mas é interessante, porque o filme ele é abertamente militante nesse sentido, assim. Eu não vejo o filme dando a entender que os militares tinham razão em algum sentido. Tem uma micro discussão ali de um militar que parece que não acha tão da hora assim torturar a gente, mas eu acho muito raso, é muito simples, assim. A discussão mora é tipo, como pessoas comuns entram na luta armada e precisam deixar de ser pessoas comuns, precisam se tornar militares para enfrentar militares, assim. Então é uma história de heróis, ao mesmo tempo que não é uma história que dignifica essa luta. São pessoas que passam fome, que lutam, que se fuderam pra caramba. Não é uma coisa bonita. E eu acho isso mais do que necessário, pra gente não vanglorizar a luta armada e não achar que vai ser do caralho e a gente vai virar Rambo. Se a gente sequestrasse ele, ninguém jamais sequestrou um embaixador. Jornais, rádios, televisão, todo mundo vai ouvir a nossa voz. E para salvar o patrão, eles vão ser obrigados a libertar companheiros nossos que estão sofrendo na prisão. Abre essa porta! Teve uma coisa que você falou e que é importante a gente falar, que é entender o que foi de fato a guerrilha. Entender que isso precisa ser dito, precisa ser lembrado. Como você falou logo no começo, a gente tem uma relação muito ruim com a nossa história no sentido da ditadura militar, com a nossa história em geral, né? Com a escravidão, com o colonialismo e tal. Mas assim, o que eu acho que a gente precisa ter em mente é que assim, a gente até passou por um processo de Comissão da Verdade, foi abertamente insuficiente para, por exemplo, prender os torturadores, para punir os torturadores e todos envolvidos com a ditadura militar. Mas é importante, até hoje a gente tem até obras recentes retratando o processo da guerrilha e figuras importantes, como foi o filme do Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, que a gente pode eventualmente fazer um episódio sobre. Mas a gente relembrar a ditadura e falar sobre a resistência à ditadura, relembrar o que foi a ditadura, o que a ditadura fez com a classe trabalhadora brasileira, é absolutamente importante. E eu acho que tem várias formas de a gente abordar isso, várias formas de a gente olhar pra isso, e a guerrilha é uma delas, e muitas vezes, até hoje, até um pós-bolsonarismo, assim, né, a gente vê a galera tratando os guerrilheiros como terroristas. E eu acho isso absolutamente abominável, assim, tratar pessoas que lutaram, e eu não tô falando nem que pessoas que lutaram pela revolução, porque pra mim esses são os verdadeiros heróis, mas pessoas que lutaram pela redemocratização. Tratar essas pessoas como terroristas é pra mim o cúmulo de não entender o que foi a ditadura militar e o que a ditadura militar representou, não para um grupo específico de pessoas, mas para a classe trabalhadora brasileira. Eu acho que esse filme é especialmente importante para, como você falou, trazer, mesmo que seja assim, um pouquinho da visão do que era a guerrilha de verdade, sem glamorizar, sem idealizar. Então, eles tiveram que passar por um processo de meio que fingir que eles não existiam mais, deixar suas identidades verdadeiras, né, de lado, assumir nomes novos, assumir que não, só com pessoas que teoricamente não se conheciam, e a gente vê até uma hora que isso dá problema e tal. Mas eu acho que pensar a guerrilha, pensar exatamente nesse processo de militarização, então precisa aprender a atirar, precisa aprender disciplina militar, precisa fazer tocaia, precisa fazer aquela cena do assalto ao banco que eles fazem, né, que aí eles fazem todo o discurso de divulgar, está acontecendo uma ditadura militar, as pessoas não estão sabendo, isso aqui é uma expropriação revolucionária. Eles não pegarem o dinheiro de ninguém, só quererem o dinheiro do banco e coisa assim, são visões importantes pra gente entender. Quando existia esse tipo de processo de assaltos a bancos na ditadura, não era pra roubar o dinheiro do trabalhador, era pra roubar o dinheiro do banco. Isso é essencialmente diferente. Isso é materialmente diferente e isso é essencialmente diferente. Essa visão que a gente precisa restaurar para as pessoas, até trazer para as pessoas, porque, por exemplo, eu tenho parentes mais velhos, minha avó, etc., que viveram essa época e, às vezes, tem uma visão muito reacionária sobre isso. E aí, eu conversando com ela, falando sobre a história, falando sobre os relatos que a gente tem hoje em dia e tal, minha avó lembrou de coisas que aconteciam na época dela, mas a narrativa do regime, a narrativa do jornalismo naquela época contava uma outra história e ela foi convencida por isso. Então, é exatamente por isso, até para pessoas mais velhas, é importante recontar essas histórias e trazer a visão verdadeira sobre elas. E para pessoas mais novas, então, nem se fale. Pra gente conhecer a nossa história, conhecer o que foi o enfrentamento à ditadura militar. Então, esse filme eu acho importante por causa disso, filmes similares também, né? A gente tá usando isso como exemplo. Até porque esse foi um processo, o sequestro do embaixador americano tem um gostinho especial. Hoje a gente sabe que o golpe militar aqui no Brasil foi fortemente articulado pela CIA e pelo imperialismo americano aqui no Brasil. Então, o sequestro do embaixador americano tem um gostinho muito, sim, saboroso. De pensar que a galera foi lá e foi capaz de sequestrar, foi capaz de conseguir que fossem libertados diversos presos da ditadura por causa disso. Então, quando a gente tá falando desse filme,
Eu sou muito apegado a essa questão da memória dos heróis da classe trabalhadora aqui no Brasil, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler Marighella, eu gosto muito da figura do Marighella, e pensar que a gente precisa entender e fazer um balanço histórico adequado sobre a experiência que foi a guerrilha no Brasil. E não no sentido de idealizar, falar agora vamos pegar em arma e tal, porque eu não acho que a gente tem contexto político para isso atualmente, mas para entender o que é possível, o que a gente já pôde fazer, o que a gente já fez enquanto classe trabalhadora, enquanto comunistas organizados, e o que a gente pode melhorar daqui para frente. Com essa experiência histórica, fazer um balanço pra melhorar. E eu acho que esse filme, depois que a gente vê esse filme, a gente sabe que uma vez que você entrou na guerrilha, uma vez que você foi pro processo revolucionário armado, não tem mais volta. A sua vida não volta a ser o que ela foi antes. Depois que você entrou pra guerrilha, depois que você foi lá, assumiu um novo nome, fez ações de guerrilha, aqueles personagens, isso mostra muito claramente no filme, aqueles personagens não vão mais ter uma vida normal depois. Isso a gente vê hoje com pessoas que foram torturadas durante a ditadura e sofrem sequelas até hoje, físicas, mentais, ou pessoas que perderam a vida com isso. Muitas pessoas. O próprio Marighella foi fuzilado aqui em São Paulo dentro de um Fusca. Então, eu acho que são coisas que, às vezes, a gente esquece de pensar, até por causa da idealização que a gente tem desses processos. Mas esse filme, eu acho que ele é muito realista nesse sentido, digamos assim. Eu acho que realista, talvez assim, com bom senso, eu diria que o filme tem bastante essa vibe. A gente acompanha, assim, existe claramente um protagonista, né, que é o Fernando Gabeira, que é o cara que escreveu as memórias, hoje ele já foi deputado e tudo. Mas esse é uma pira legal. O meu sentimento com esse filme é que ele é um filme de grupo. A gente vê pelos olhos de um protagonista, que é isso basicamente que é o protagonista, mas durante todo o filme, cada personagem daquele grupo tem um seu momento, tem a sua justificativa, e eles deixam muito claro como cada um lida com a situação. Algumas pessoas vão entrar pra guerrilha e vão se dar, assim, vão ter facilidade, né? Tem pessoas que são fisicamente mais fortes, tem pessoas que lidam melhor sob pressão, tem pessoas que, enfim, o filme consegue até me convencer que atores vão conseguir virar espiões. Eu acho incrível essa ideia, a gente conseguir usar ator de uma forma útil na sociedade de verdade, porque eu já passei muito estresse com ator por causa de cinema, eu comecei a odiar essa classe, mas tamo aí junto, apesar de tudo tamo aí junto. Mas é interessante, porque cada um é muito diferente nesse processo, e o filme foca muito como protagonista, como o Fernando. Ele não era muito bom de dar tiro, ele não era muito bom de dirigir, tipo, ele não era muito bom de coisas físicas, né? Mas ele escrevia pra caralho. E as memórias dele que foram usadas pra gente continuar contando essa história, né? Então tem um pouco disso de uma realidade que a gente tem. Quando a gente fala de luta armada, você acha que literalmente é você malhar pra caralho, virar um militar e dar tiro na rua nas pessoas. Também pode acontecer isso, mas existem diversas formas de você compor nesse processo. E o nosso protagonista não era bom nessa parte física, mas ele conseguiu entrar pra história nesse monte. Só que acho que, voltando pro que o Frog falou, acho que a parte mais importante desse filme tem cuidado. Eu acho que esse é o ponto, a palavra que eu queria. Esse filme tem muito cuidado em não romantizar esse processo, mas mostrar o ponto que ele queria. Quando a gente vê o filme de super-herói, a gente termina dizendo assim, porra, eu quero ser um super-herói, eu quero viver as aventuras, né? E esse filme não, esse filme me deixou tipo assim, mano, isso foi muito importante, mas eu não sei se ia ser tão da hora assim, tá ligado? Ainda bem que, tipo, eu não fui eu que precisei fazer isso. Não é um gosto amargo, que eu acho que o final eles estão sendo libertos e tal, depois da ditadura, né? Depois da tortura e tal. Mas o filme foca, principalmente no personagem da Fernanda Torres. Cara, ela é torturada até ela ficar numa cadeira de rodas. Tipo, isso não passa, isso não acaba. A primeira coisa que o filme coloca, e assim que eles entram nessa guerrilha, é o seguinte: vocês não têm mais nome, agora vocês vão ser rebatizados, vocês têm um outro processo. E eu acho interessante porque, pra quem nunca teve contato com isso, é uma coisa nova, né? Mas você vê durante o filme como a guerrilha, o processo que eles têm na guerrilha é um caminho sem volta. E no final, os personagens, inclusive, estão muito tristes e muito magoados com essa situação, porque o filme é muito tenso, né? A tensão do filme vai subindo muito, você vê que eles estão sendo sempre encurralados. Não tem mais o que fazer. O único caminho possível é o caminho pra frente, é você continuar a sua luta, continuar o seu processo de guerrilha, né? Mas eu acho muito importante o filme não romantizar isso, não pensar que as pessoas vão entrar só pra dar tiro, vão entrar pra salvar o mundo. É um filme principalmente de grupo. E isso é deixado muito claro, nenhum deles ali conseguiria fazer sozinho o que eles fizeram, nenhum deles entende que é um processo individual, que é sempre um processo coletivo. E eu falei, tem frases assim, que a gente usa no nosso dia a dia, né? Tem o famoso, a companheira me permite uma autocrítica. Tem a grande autocrítica, é o único momento da minha vida que eu usei autocrítica foi em ambiente político. Eu não usei essa coisa no momento da minha vida real. Mas eles falam muitos termos da nossa política, eles comentam muito sobre como os Estados Unidos financia, e quando eles estão com o embaixador tem essa discussão de militares americanos ensinando tortura para militares brasileiros e vice-versa, né?
E um detalhe muito específico, que é um detalhe do filme. O filme, ele tem... A gente acompanha os nossos protagonistas, a nossa luta ali, e a gente acompanha os militares começando a fazer as conexões pra pegar eles. Então a gente acompanha os militares. Tem um breve momento onde há uma certa... entre aspas, assim, eu sinto que tem um pouquinho de humanização de um militar ali, eu acho muito esquisito isso. Só que tem um outro momento, que pra mim é o momento mais impactante do filme, porque eu era criança, inclusive, onde a gente vê uma cena de tortura, mais específica. Só que eu nunca vi isso, por isso que eu acho tão interessante. Tem 2 militares colocando a cabeça de uma pessoa na água pra ela não respirar, né, pra afogar ela e depois pra fazer as perguntas, né. Enquanto eles estão fazendo isso, eles estão discutindo com quem que eles vão sair de noite. Tipo, você vai sair com aquela mina nova lá, leva um buquê pra ela, enquanto eles estão com a cabeça de uma pessoa na água. E eu imagino sempre um roteiro, assim, é uma cena tão horrível de ver, e eu acho que é uma cena que representa muito, assim, os militares não tinham nenhum tipo, nesse momento, né, nenhum tipo de apego ao processo de tortura que eles estavam fazendo. Pra eles era banal. E a gente chegar num nível de sociedade onde torna-se banal torturar uma pessoa, essa cena é muito agressiva por isso. Eles estão conversando sobre comida, sobre festa, sobre sair com gente nova enquanto estão torturando uma pessoa. Eu acho que a cena mais forte, a mais importante do filme pra mim é essa, assim, porque deixa muito claro a intenção do autor. Se existe alguma dúvida do que a gente falou aqui agora, eu acho que essa cena é muito simbólica por isso, assim. O Bruno Barreto, ele não tem nenhuma pretensão de vangloriar a ditadura ou até de humanizar ela dentro de um processo. Quando ele humaniza, ele fala, mano, os caras estavam um pouco se fudendo. Os caras não estavam nem aí pro que eles estavam fazendo. Estavam torturando gente porque, enfim. E a justificativa que os militares dão no próprio filme é assim, mano, é trabalho. Tipo, é trabalho, foda-se. É trabalho, eu vou matar gente, eu vou torturar gente, né? Então eu acho muito louco que tem essa dicotomia muito forte e o diretor deixa isso muito claro. E o detalhe final, pra gente fechar, assim, que eu acho curioso, assim, o diretor não tem um histórico de filmes, vamos dizer assim, filmes de esquerda, filmes militantes, filmes políticos. O diretor, ele é de comédia, a gente achou super curioso. Ele é famoso por grandes sucessos como Casamento de Romeu e Julieta, vou sempre falar isso também, que eu achei maravilhoso. Ele fez Crow, o filme, eu não vi o Crow no cinema, mas ele também fez. Mas pra eu fechar a discussão, que pra mim é a discussão mais importante do filme, além de, né, do que a gente comentou aqui agora, eu só fui saber dessa história porque um professor de história passou pra mim e pra outros alunos, mas porque alguém se dá o trabalho de fazer esse filme, que nós vamos apelidar aqui, eu vou inventar esse termo agora, filme de professor de história, foda-se, vai ser esse o nome do filme. Esse pack de gêneros de filme, como Olga, como Marighella, entre outros, e eu acho que tem que ser mais feito, inclusive, porque são filmes bem produzidos, são filmes que sobreviveram ao tempo, né, não é estranho de você ver hoje. E eu fico pensando assim, cara, quantas outras histórias surreais, né, de ditadura, de guerrilha, até da Era Vargas, se a gente pensar, né, quantas outras histórias da esquerda a gente nunca soube porque estão num diário de alguém, ou porque o Marighella contou uma vez e ninguém nunca fez um filme sobre isso, né? Quantas outras histórias da guerrilha e da esquerda a gente nunca vai saber porque ninguém nunca fez filme sobre isso. Então, pra mim, é uma grande história sobre humanização de trazer a realidade, né? De trazer a realidade à guerrilha e à militância, e de que a história precisa ser contada. E é por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente faz tudo que a gente faz, né? Mas, tipo, se a gente não recontar a história sempre, a gente perde ela, e a narrativa maior sempre é de quem tá no poder. Então, é uma discussão que eu gosto pra caramba, uma discussão que eu quero voltar em algum momento. E a cereja do bolo, a pira mais legal, que eu não sabia também quando eu vi, eles soltarem o embaixador dos Estados Unidos no final de um jogo do Vasco contra o Flamengo, é a pira, assim... Mano, eu queria muito estar ali pra, tipo, ver o momento que eles decidiram isso, assim, porque é a pira mais brasileira concebível, assim. E aí, no fundo, tem os malucos gritando Flamengo, vai tomar no cu Vasco, e eles só soltam, assim... E aí a frase final que o cara fala na orelha é assim, cai fora, gringo. Falei, mano, é isso. É o brasileiro pelo brasileiro, pô. Tamo junto, choque de cultura. Pra encerrar esse episódio, eu acho que esse é um filme que a gente recomenda, eu recomendo que todo mundo assista esse filme, eu acho que vale muito a pena ser visto, mas eu quero reiterar esse ponto da importância da memória da resistência à ditadura, né? Então, pra isso, eu queria deixar algumas outras indicações de obras ou, enfim, conteúdos a serem consumidos sobre a nossa memória de resistência à ditadura militar. Primeiro é o projeto Brasil Nunca Mais, é um projeto que traz relatos de torturas sofridas por pessoas durante a ditadura militar. Ele foi encabeçado, pra vocês não acharem que não, nossa, um bagulho comunista, não. Um projeto encabeçado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo Rabino Henrique Sobel e pelo um pastor presbiteriano chamado Jamie Wright. Então, é um projeto extremamente importante, tem um livro sobre isso, eu recomendo muito que, se vocês acharem esse livro, vocês leiam e acessem esse livro. E assim, é pesado, tá? É uma leitura sobre tortura, as pessoas contando as torturas que elas sofreram. E um outro filme, que é um documentário, que eu recomendo muito que vocês assistam, O Dia que Durou 21 Anos, né? Ele é dirigido pelo Camilo Tavares, é muito bom, que conta a história da ditadura militar.
militar, né? 21 anos, porque foi de 1964 a 1985. É um documentário muito bom, eu recomendo muito. Se você for de São Paulo, visitar São Paulo, eu recomendo que você vá ao Museu da Resistência, aqui na cidade de São Paulo, fica na Estação da Luz. Lá você consegue entrar numa cela onde os presos da ditadura ficavam, onde foram torturados. Tem toda uma experiência envolvendo, é uma visita muito boa pra se fazer, é pesado também, então, né, tem isso. E por fim, se você quer passar raiva para entender de fato o que os militares faziam, ou passar raiva vendo a visão dos militares sobre a guerrilha, tem um Roda Viva que foi feito em 2011 com um cara chamado Cabo Anselmo. É um Roda Viva de, se eu não me engano, quase 1h30 de entrevista desse cara, que era um infiltrado da ditadura militar no movimento estudantil e na guerrilha, e aí ele contando a visão dele dos fatos, como ele destruía a guerrilha, como ele destruía o movimento estudantil. Você vai passar raiva, mas eu recomendo que vocês vejam também. De resto, assim, queria agradecer vocês por ouvirem mais esse episódio. É um episódio particularmente importante, assim, no sentido de memória e resistência para nós, enquanto classe trabalhadora brasileira, enquanto comunistas, enquanto o enfrentamento ao fascismo no Brasil. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.